Olá pessoal, como um candidato é eleito? No Brasil nós temos o sistema majoritário, prefeito, governador, senador, presidente da república. Esses são eleitos aqueles que obtêm o maior número de votos válidos. De outro lado, nós temos o sistema proporcional, vereador, deputado estadual, deputado federal. Não necessariamente aqui é eleito aquele que obtém o maior número de votos. Então, é feita uma distribuição de vagas de forma proporcional. Como é que é feito isso? Para a gente descobrir como o candidato no proporcional é eleito, eu preciso utilizar alguns cálculos. Eu preciso utilizar o quociente eleitoral, o partidário, a cláusula de desempenho e também o cálculo de média. E eu também vou trazer um exemplo para que você aprenda de uma vez por todas como é feito esse cálculo. Vamos lá? Quociente eleitoral é o número de votos válidos na eleição dividido pelo número de cadeiras a serem preenchidas lá no Legislativo. O resultado desse quociente eleitoral, se der fração, e se a fração for igual ou superior a 0,5, eu arredondo para cima. Se o resultado for inferior a 0,5, eu arredondo para baixo. Com base nisso, eu vou para o próximo quociente, que é o quociente partidário. Quociente partidário é número de votos válidos no partido dividido pelo quociente eleitoral. O resultado desse quociente partidário não importa a fração, eu sempre vou desprezá-la. Exemplo, digamos que a fração dê 3,9, ou seja, 0,9. Eu não considero, eu não arredondo para cima, então eu ponho para baixo. Eu desconsidero, desprezo a fração. O que é o quociente partidário? O quociente partidário é um número, esse resultado é um número de candidatos em tese eleitos pelo partido. Tá? Então por que eu falo em tese? Porque agora eu passo para o próximo filtro, como está no meu livro. E que próximo filtro é esse? É a cláusula de desempenho. Esses candidatos, para serem eleitos, eles precisam atingir uma cláusula de desempenho. O desempenho é de 10% do quociente eleitoral, ok? Digamos que as vagas não foram preenchidas de acordo com esses cálculos. Exemplo, se na Câmara Municipal são 9 cadeiras, e nesses cálculos do quociente partidário, somado com todos os partidos, a soma deu 8, então resta uma vaga. Quando resta uma vaga ou duas, eu uso o cálculo de média, ou cálculo de sobras. Como que é feito esse cálculo? É feito assim, eu pego o número de votos válidos que o partido teve e vou dividir pelo quociente partidário, desprezada a fração, mais 1. Eu vou fazer esse cálculo com todos os partidos que participaram da eleição, independentemente se os partidos obtiveram algum valor, algum resultado, algum índice lá no quociente partidário. Essa é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, inclusive de março de 2020, deste ano. Tá bom? Mas vamos a um exemplo para que vocês não esqueçam e aprendam de uma vez por todas essa matéria que é muito importante e relevante para você. Mas antes de entrar no exemplo, tem um detalhe que eu preciso te passar que poucos informam isso. Todos esses cálculos que eu te falei é possível que nós tenhamos, principalmente no cálculo de média, e é no cálculo de média que eu uso isso que eu vou te falar agora, é possível que haja uma igualdade de resultado, ou seja, números iguais. Então, nesses números iguais, se for o mesmo resultado, qual é o critério de desempate? Porque deu um empate. Então, qual que é o primeiro critério para desempatar? É o número é aquele partido que obteve o maior número de votos válidos. Então, deu um empate, aquele partido que obteve o maior número de votos válidos, a vaga será dele. Leonardo, mas e se o resultado for igual ainda do número de votos válidos? Se isso acontecer, então eu passo para o segundo critério de desempate, que vai para aquele candidato que obteve o maior número de votos válidos nominalmente. A segunda vaga então vai para ele, é o seu segundo critério. E o terceiro critério, caso haja empate nesses dois primeiros que eu citei para você, vai por idade, ou seja, aquele mais idoso, tá bom? Vamos ao exemplo para que você não esqueça. Vamos lá. Para eu te dar um exemplo, eu vou precisar de dois dados. Eu vou precisar de votos válidos na eleição e o número de cadeiras a serem disputadas naquela eleição no Legislativo. Eu trouxe dois dados aqui na simulação, que é o seguinte. Digamos que em um município eu tenha lá, município X, 3.500 votos válidos e também 9 cadeiras a serem disputadas na Câmara Municipal. Quociente eleitoral vai ser 3.500 dividido por 9. O resultado deu 388,88.
Como a fração é superior a 0,5, é igual ou superior a 0,5, nesse caso é superior, então eu arredondo para cima. O quociente eleitoral então vai ser 389. Bom, digamos que nessa eleição, dois partidos vão disputar esses 3.500 votos válidos. Dois partidos disputaram lá no proporcional para vereador. Digamos que o partido A obteve 1.900 votos válidos. Então eu vou dividir esses 1.900 votos válidos por 389, que é o quociente eleitoral. Resultado 4,88. Como eu te ensinei, eu sempre desprezo a fração. Então o QP, que é o quociente partidário desse partido A, vai ser 4. Partido B. Partido B, ele obteve 1.600 votos válidos. Vou dividir pelo quociente eleitoral, o resultado 4,11. Eu vou desprezar a fração. O QP do partido B vai ser 4. Então o resultado provisório das eleições, conferem na tela, partido A com 4 vagas, partido B com 4 vagas, total 8. Resta uma vaga. Eu vou considerar aqui que esses candidatos obtiveram a cláusula de desempenho, tá? Ou seja, os 10% do QE, dá 38,9. Eu vou arredondar para cima, tá? Porque é igual ou superior a 0,5. Então, nesse exemplo, o candidato precisa obter 39 votos válidos. Então, vamos lá. Resta uma vaga. Então, vou fazer agora o cálculo da média, o cálculo de sobras. Partido A. Partido A obteve 1.900 votos válidos. Eu vou dividir pelo QP, que é 4, mais 1. Ou seja, 1.900 dividido por 5, 380. Partido B, 1.600 dividido pelo QP, que é 4, mais 1. Ou seja, 1.600 dividido por 5, 320. Logo, o resultado das eleições será assim. O partido A terá 5 candidatos eleitos e o partido B, 4 candidatos eleitos. Agora vamos a um exemplo 2, porque nesse exemplo 2 eu vou tratar com você como se nessa eleição 3 partidos disputassem o pleito lá para vereador, ok? Vamos lá, e você vai entender o porquê que eu estou colocando um terceiro partido, porque isso vai influenciar lá no resultado da eleição e vai influenciar também no cálculo de média. Fica aí que é muito importante que eu vou te passar agora. Vamos lá, exemplo 2, 3 partidos. O partido A, vou continuar com 1.900 votos, nessa simulação, nesse exemplo, vou dividir pelo QE, 389, 4,94. Vou desprezar a fração. O QP do partido A, 4. Então, o partido A tem direito, em tese, a 4 vagas. Partido B. Partido B, nessa simulação, o partido B teve 1.000 votos válidos. Quando eu falo em partido, pessoal, eu somo o número de votos válidos dos candidatos daquele partido, ok? Então, vamos lá. 1.000 votos que o partido B obteve. Vou dividir pelo quociente eleitoral, resultado 2,57. Desprezo a fração, o QP do partido B, 2. Então o partido B tem 2 vagas, em tese. Partido C, 600 votos. Esses 600 votos do partido B eu vou dividir pelo quociente eleitoral, resultado 1,54. Desprezo a fração, o partido C tem 1 vaga. Resultado provisório, partido A, 4 vagas, partido B 2 vagas, partido C 1 vaga, ou seja, total 7, restam 2 vagas. Vou considerar aqui novamente que esses candidatos, eles atingiram a cláusula de desempenho, ou seja, 10% do quociente eleitoral, 39 votos. Vamos para o primeiro cálculo da média, o primeiro cálculo de sobras. Partido A, 1.900 votos, vou dividir pelo QP, que é 4, mais 1, 1.900 dividido por 5, ou seja, 380. Partido B, 1.000 dividido pelo QP, que é 2, mais 1. Então, é 1.000 dividido por 3 dá 333,33. Partido C, 600 votos válidos, dividir pelo QP, que é 1, mais 1. Ou seja, 600 dividido por 2 dá 300. Verifiquem nesse resultado que o maior foi o do partido A. Então, a primeira vaga da sobra será do partido A. Resultado provisório, partido A com 5 vagas, o partido B com 2 vagas e o partido C com 1 vaga. Total 8, resta ainda 1 vaga. E aqui eu quero que você preste atenção. Segundo o cálculo da média, partido A, 1.900 dividido pelo QP, que é 4, mais 1. Agora, mais 1. Por que esse mais 1?
Porque no primeiro cálculo, a primeira vaga da sobra foi do partido A. Então eu tenho que acrescentar esse mais um aqui, porque a primeira vaga foi dele. Tá? E aqui que entra a proporcionalidade também. Então, ou seja, nesse segundo cálculo, é 1.900 dividido por 6. O resultado, 316. Partido B, vai continuar o mesmo cálculo feito lá atrás, no primeiro cálculo. Ou seja, partido B, 1.000 votos dividido pelo QP, que é 2 mais 1. Ou seja, 1.000 dividido por 3. Resultado, 333,33. Partido C, 600 dividido pelo QP, que é 1 mais 1. 600 dividido por 2. 300. Verifica aí, o maior resultado foi do partido B. Logo, a segunda vaga da sobra será do partido B. Resultado das eleições: partido A com 5, partido B com 3, partido C com 1. Por que esse cálculo? Por que você aprender esse cálculo? Porque nós estamos num momento em que você precisa definir para qual partido você vai, para que você entenda, olha, eu acho que eu tenho mais chance de ser eleito em um partido mais forte, com a musculatura maior. Não, eu acho que eu quero ser eleito, eu acho que eu consigo ser eleito com base nesses cálculos num partido menor, desde que esse partido menor também tenha votos aí, em candidatos tenha votos nesse partido. Então cabe a sua análise. A minha estratégia que eu estou revelando, já revelei nas redes sociais e já falo para os meus clientes, é que a concentração seja aí em poucos partidos. Dependendo do número de votos válidos, e a gente usa essa simulação de votos válidos conforme as eleições de 2016, porque a de 2018 a abstenção é maior. Então eu uso esses dados de 2016 para que então a gente faça essa simulação. Tá? Então, a estratégia é o menor número de partidos para disputar os cargos para vereador. Então, é necessário que você escolha um partido aí que, conforme a sua estratégia, você possa ser eleito. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, pode mandar um comentário aqui para mim que eu terei maior satisfação em responder. Se inscreva no meu canal no YouTube, seja meu seguidor no Instagram e também no Facebook. Sempre à disposição de vocês. Espero que vocês tenham aprendido. Estou aqui pronto para atender a todos. Muito obrigado, gratidão por você estar aqui me assistindo. Forte abraço.